Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo no canal XYZ e hoje para começarmos mais uma série de vídeos derrotando gigantes, onde nós vamos resolver algumas questões. Na verdade, o foco vai ser resolver sempre questões de vestibulares e de concursos públicos, para estarmos acostumados justamente com essa pegada mais aí de cobranças. Beleza? Pois deixe sua curtida, se inscreve no canal e vem comigo que o aprendizado vai ser bom. Bora lá! E para iniciar, temos aí uma questãozinha do Enem, que no caderno rosa foi a questão de número 140, que é uma questão que chamou bastante atenção por falar de combinatória, um conhecimento que é muito importante, que é muito cobrado e que quando a gente sabe a fórmula é bem tranquilo, que é justamente a situação dessa questão. Mas, Felipe, o cálculo de combinatória é só fórmula? Bom, essencialmente sim, só que nós temos que saber identificar qual é a fórmula que vamos trabalhar. Bora ver nessa questão aqui como que isso se aplica. Então diz assim, ó, um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade um algarismo de 1 a 8 que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função dos seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar dois desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher dois desses apartamentos para compra nas condições desejadas? Então, beleza. Então, a primeira coisa, como eu sempre digo, nessas questões de vestibulares, essas questões contextualizadas que são maiores, é sempre bom começar entendendo o que ela quer. Pode parecer algo óbvio, mas não é, porque a gente tem que focar que o enunciado ele vai ter várias informações, como é o caso dessa daqui, e como acontece normalmente nas questões do Enem. As questões do Enem são famosas por ter aquele enunciado gigante, às vezes só enchendo linguiça. E aí por isso que temos que saber identificar o que ele quer. E aqui está falando que essa pessoa ela quer comprar dois apartamentos. Dois apartamentos como? Onde um dos quartos receba sol na parte da manhã. Ou seja, se o apartamento recebe o sol na parte da tarde, ele não quer. Então os apartamentos aqui, ó, que são 7, 8, que fala justamente ali que eles recebem sol na parte da tarde, eu já vou riscar eles. Ele não vai comprar nem os apartamentos de final 7, nem os de final 8. Beleza, então em cima disso vamos ver ali qual que é o resto. Aí, que nem eu comentei, uma das coisas que é um pouquinho mais chato na parte de combinatória é saber identificar qual que é a fórmula que vamos usar. Se nós estamos trabalhando com uma permutação simples, se é uma permutação com repetição, se é um arranjo simples com repetição, ou se é uma combinação simples ou uma combinação com repetição. Beleza, nesse caso aqui especificamente, o que nós vamos observar e nas outras questões também para saber qual que é o tipo de cálculo. Então você vai ver a situação se está falando de uma combinação, de uma mistura, ou se está falando de uma situação onde eu vou ter ali apenas um arranjo aleatório. Por exemplo, se eu estivesse falando de um arranjo aleatório, eu estaria falando de uma permutação. Só que nesse caso eu já sei que não é um arranjo aleatório. Por quê? Porque os apartamentos 7 e 8, eu estou removendo eles ali. Então ele não está completamente aleatório. A quantidade de termos que eu tenho não é igual à quantidade de possibilidades. Então já não está batendo isso aí. Já depois no caso do arranjo. O arranjo, para a gente utilizar ele, eu tenho que fazer uma combinação ali que pode ter um limite, igual essa situação, só que a ordem da minha informação é importante. Por exemplo, se eu quisesse organizar uma fila de pessoas. Numa fila de pessoas, a ordem que a pessoa está ali, às vezes pode ser relevante. Uma pessoa vai entrar primeiro, outra pessoa vai entrar em segundo, outra vai entrar em terceiro e por aí vai. Já no caso da nossa combinação, a ordem é irrelevante.
E é esse o caso aqui. Mas, Felipe, como que eu sei que é esse caso aqui? Como que eu sei que a minha ordem é relevante? Pensa comigo, a pessoa vai comprar 2 apartamentos. Se ela compra, por exemplo, vamos supor aqui um apartamento com final 1 e com final 2, mas ela decide, lá na hora que está lá no cartório, fazendo a transferência do documento, passar a primeira transferência do apartamento 2 e depois do apartamento 1, o resultado, no fim das contas, é o mesmo. Ela comprou os 2 apartamentos que ela queria. Então a ordem aí que eu tenho, tanto faz. Então por isso que eu sei que eu vou utilizar uma combinação. E aí com isso, a gente já começa anotando a fórmula da combinação, como eu sempre digo também para os meus alunos. Sempre inicie uma questão anotando a informação, mesmo que você já esteja careca de saber, sem nenhuma referência específica à sua quantidade de cabelos aí. E no caso específico dessa questão, a nossa formulazinha é essa daí. Combinação de n termos em relação a k é igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Essa é a formulazinha. E o que cada um desses termos a fórmula representa? Bom, o nosso n aqui é o total de termos e o 2 aqui é a minha relação, ou seja, aquele que eu quero. Nesse caso aqui, o meu total vai ser justamente o meu total de apartamentos. A minha relação aqui serão os 2 comprados. Ah, beleza, Felipe. Então, se é o meu total de apartamentos, então eu vou chegar aqui e vou colocar 8. Não, não é 8. Porque a gente lembra que 2 apartamentos foram simplesmente ignorados, porque eles tomam sol na parte da tarde. Então, eu vou ignorar eles. Se eu tinha 6 apartamentos ao todo e eu ignorei 2, quer dizer então que o meu N será 6, que é a quantidade de apartamentos possíveis nesse caso. Beleza? Então, vamos botar aqui, ó. 6 apartamentos. Beleza. E aí o nosso K serão os 2 apartamentos comprados. Show! Agora é só pegar isso daqui e jogar na nossa fórmula, que vai ficar assim. Combinação de 6 em relação a 2 vai ser igual a 6 fatorial sobre... Nós teremos aí o valor de K, que é igual a 2 fatorial, vezes... Aí abre parênteses, dentro do parênteses nós vamos colocar 6 menos 2 fatorial. Então ficamos aí com C, a combinação de 6 em relação a 2 é igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Já está bem parecido lá com as alternativas que tenho. Só que, Felipe, tem um pequeno detalhe. Lá nas alternativas a gente percebe que está tudo sendo multiplicado por 9. Claro, tá certinho. Afinal, aqui no enunciado diz que o prédio tem 9 andares. E essa formulazinha, esse cálculo que montamos aqui para fazer, ele se refere a apenas um andar. Então, como eu tenho 9 andares, eu só vou ter que pegar isso aqui adicionalmente e multiplicar por 9. E aí, fazendo aqui essa multiplicação por 9 e comparando lá com as nossas opções, percebemos que é exatamente igual aqui a nossa opção B. Por mais que ali a ordem da multiplicação esteja modificada, tanto aqui a primeira modificação como aqui na parte de baixo da fração, não tem problema nenhum. A gente sabe que uma ordem de multiplicação não altera o resultado. Então essa é a nossa resposta correta. Bem tranquilo, bem tranquilo. Mas, e se por acaso o enunciado quisesse que a gente terminasse de fazer o cálculo aí do nosso fatorial? Como é que a gente procederia nessa situação? Bom, vamos aproveitar que estamos com a mão na massa e vamos ver como é que terminaria o resto desse cálculo e quantas combinações são possíveis. Então a gente teria 6 fatorial, vamos botar aqui em cima, sobre 2 fatorial. Aquele 6 menos 2 entre parênteses ali a gente pode resolver, vai dar 4 fatorial. Aí agora, quando a gente está resolvendo essas questões de arranjo de combinação, a dica é pegar o fatorial da parte de cima da fração, que é um número maior, e fazer meio que uma decomposição dele, reescrevendo com as multiplicações que são anteriores. Lembrando que o fatorial é isso, é multiplicar um número pelo seu anterior, até chegar no 1. Então ficaria mais ou menos assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4. 4 o quê? 4 fatorial. E por que que eu fiz essa simplificação? Porque na parte de baixo da minha fração aqui, ó, eu também tenho um 4 fatorial. E aí com isso eu posso simplesmente cortar um com o outro. Aí vai sobrar só o resto. 6 vezes 5 é igual a 30. E aí esse dividido por 2 fatorial a gente já pode resolver direto também. E 2 fatorial é simplesmente
2. Prontinho. 30 dividido por 2, fazendo aí o cálculo, o resultado é 15. Mas, novamente, vamos lembrar que isso aqui é o valor de combinações por andar. Só que eu tenho 9 andares. Então, eu vou pegar esse valor de 15 e vou multiplicar por 9. E multiplicando por 9, o valor é de 135 combinações. O enunciado pedia para terminar de fazer o cálculo assim? Não, não pedia, mas terminamos porque a gente já aproveitou que estava com a mão na massa e já fez aí essa revisão top em cima aí do conteúdo de combinatória, que é algo muito cobrado. E deu para ver que é uma questão que, na verdade, ela não é difícil, como normalmente é bem comum nas questões do Enem. São questões longas, com enunciado ali, com bastante informação para confundir, mas que o cálculo em si, quando você sabe o que está trabalhando, e que nem eu falei, a gente sabe a fórmula, quando é uma situação de fórmula, o cálculo fica bem tranquilo. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido bastante aí com essa questão. E aí, se você tiver alguma sugestão de questão que queira que eu resolva, para deixar aí bem explicadinho o que acontece, me manda lá no meu Instagram, @xyzmatemática. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá que sempre temos mais a aprender. Até a próxima.